Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus nos auxilie na compreensão do entendimento do tema que será estudado, analisado neste momento. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. E o tema que iremos tratar é o vencendo o egoísmo e aprendendo a amar o próximo. Estamos vivendo o egoísmo de natureza coletiva, a exacerbação do eu, ou seja, o excessivo culto à personalidade. O egoísmo que se atribui ao dinheiro, o egoísmo no campo das transações comerciais, o egoísmo pessoal de viver o momento, não importa as consequências nem o outro. O egoísmo de eu quero ser feliz e isso é o que importa. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem onde fala que será o último a ser vencido na terra. É o egoísmo. Será esse o nosso trabalho e será essa a importância que a doutrina espírita, o trabalho que a doutrina espírita traz em fazermos desaparecer o egoísmo da terra. Eu falo trabalho porque é trabalhar em nós, em cada um, a vencermos, como diz no Evangelho, esta lepra tão difícil de ser extirpada, limpa do nosso eu profundo. Então, para esse tema, nós escolhemos do Livro dos Espíritos a pergunta 913, que a doutrina espírita vem contribuir para que possamos dar um passo além nessa nossa existência. Então, na pergunta 913, Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E a resposta dos espíritos: já o dissemos muitas vezes, dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra
e procura as causas de seus males para o remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz o inimigo. Então, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas. Mas não se chegará a esse ponto se não atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Lembremos-nos sempre de que o egoísmo anula a justiça e a caridade, asas com que o ser humano se eleva em direção ao divino. Aqui está, meus irmãos, bem resumidamente, essa questão do número 913 sobre o egoísmo. Quem quiser se aprofundar, indicamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão. Aqui está o segredo, aonde extirparemos o egoísmo da sociedade. E para extirparmos o egoísmo da sociedade, começa em nós mesmos, através dessa reflexão, desse esforço constante de fazermos uma análise de nós mesmos, fazendo aquilo que nos ensinou Santo Agostinho. A cada noite, ao deitar, fazemos a reflexão: o que fiz hoje?
O que fiz de bom para o meu próximo? O que deixei de fazer? Magoei alguém? Fiz alguém sofrer? Essa é a primeira etapa, o primeiro passo. Porque ainda não temos condições psicológicas, emocionais, de fazer grandes coisas. É começando seguramente no primeiro passo, fazendo análise de nós mesmos. Me preocupo com o meu próximo, com o que o outro está sofrendo. Procuro sentir a dor do outro. E assim, meus irmãos, vamos aprendendo a sair do nosso ego, do nosso eu. E qual foi o maior mandamento que Jesus nos trouxe, que nos livra do egoísmo? Amar ao próximo, amar. Amai-vos uns aos outros. Quando amamos, somos solidários. E o egoísmo não terá mais estadia no nosso eu. Por isso, meus irmãos, precisamos não medir esforços para estudar o Consolador prometido por Jesus, através da doutrina espírita. Participar dos grupos de estudos, de palestras, para nos libertar desta lepra moral que ainda prevalece no nosso planeta, trazendo tanta dor, tanta fome, tanto sofrimento, tantas lágrimas. E daremos um passo avante, um passo largo, e o nosso planeta se tornará um planeta de alegria, de amor, de compartilharmos o que há de bom e belo neste planeta, que é para todos, não para uma minoria. Vamos, a partir de agora, nos esforçar, ou aqueles que já estavam se esforçando para se libertar desta chaga, nos empenhar a nos libertar do egoísmo, principalmente nesta fase de pandemia, que possamos ser úteis àqueles que se aproximarem de nós. E nesta união, nesse desejo de compreender os ensinamentos de Jesus, para vivermos em paz, para termos a felicidade, que a felicidade é o estar em paz, é o amar o outro, não existe outro caminho. Vamos nos unir mentalmente, a equipe, a falange de espíritos do bem, da verdade, rogando a Deus nosso Pai, concede-nos, ó Pai de infinita bondade, Jesus, sol de nossas vidas, a força, a coragem, para vencermos as imperfeições que trazemos ainda dentro de nós. E uma delas é o egoísmo. Que não fiquemos de braços cruzados perante tantos sofrimentos, tantas dores.
que nossas orações alcance aos que choram e sofrem, para que através do seu amor e das nossas vibrações todos saiam vitoriosos dos tormentos que estamos passando. Jesus, piedade, clemência, misericórdia para os que se encontram nessa provação difícil que vive o planeta, mas que através do Espiritismo sabemos que a vida continua, que continuarão e que possam receber o auxílio na compreensão, no amparo para suas dores no mundo espiritual, para que se preparem novamente para retornarem um dia para um mundo melhor, de regeneração. Senhor, recebe as nossas vibrações de gratidão por nesta existência, nesta encarnação, termos aceito o Consolador prometido, através da doutrina dos Espíritos. Agradecemos, Jesus, porque participamos deste conjunto, desta equipe que continuam trabalhando no bem, trazendo sem esmorecer os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus, e que perseveremos no bem até o fim. Abençoa os lares na terra, abençoa nossas crianças, nossos jovens, que ainda se encontram tão iludidos pelos bens materiais. E relembrando uma mensagem de um amigo espiritual, quando ele nos falou: oro a Deus todos os dias, para que as vossas ilusões sejam do tamanho de um grão de mostarda. Agradecemos, Senhor, por esses irmãos que também continuam orando por nós, pelos nossos mentores amigos, por todos os diretores dos centros espíritas e de todas as religiões que trabalham em teu nome, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, muita alegria, muita fé e muita esperança, que venceremos com Jesus.